Oi, gente, tudo bem? Vou falar hoje sobre a segunda aula aqui com vocês. Vou deixar aqui de novo o meu número e o meu nome para caso vocês precisem falar comigo, seja coisa de dúvida da aula, dúvida da tarefa, de exercícios, enfim. A aula de hoje é sobre propagação de calor. Na última aula a gente falou sobre mudanças de estado e agora é sobre propagação de calor. Propagação de calor é basicamente você transferir energia de um corpo para o outro, sendo que o corpo que vai emitir energia em forma de calor é sempre o corpo com a maior temperatura. E o movimento vai ser sempre do corpo com a maior temperatura para a menor temperatura. Isso em todos os casos, sem exceção. Sobre propagação de calor, a gente tem mais ou menos uns 3 tipos, ou seja, 3 formas que isso pode acontecer. A gente tem a condução, a gente tem a convecção e a gente tem a irradiação. Então, nessa aula, a gente vai falar sobre os 3, dar alguns exemplos e até fazer alguns exercícios sobre um desses tipos. A gente vai começar agora com condução. Condução é aquele fenômeno de quando você, por exemplo, você está cozinhando alguma coisa numa panela quente de metal e aí quando você vai tirar a panela do forno, você toca nas alças da panela e você vê que está quente. Como que isso acontece? Como é que ocorreu essa propagação de calor do fogo até a alça da sua panela? Ou então, se você segura uma barra de metal por um canto e o outro canto está sendo aquecido também, como que você explica que esse calor ele foi daqui até o lugar que você colocou a sua mão? É pelo fenômeno da condução. Na condução, o calor ele se conduz ao longo do corpo, ou seja, você tem a panela, você tem a barra, e o calor ele vai se conduzir por este corpo, ou seja, o corpo ele precisa ter matéria. Você só consegue propagar o calor por condução a partir do momento que você tem matéria. E como que funciona? Você transporta energia sem mover a matéria, por mais que você precise dela. Para explicar isso microscopicamente, pensa que, por exemplo, aqui perto do fogo, tem as moléculas e elas começam a se agitar, porque elas estão sendo aquecidas diretamente. Elas se agitando, elas começam a agitar as moléculas do lado. E isso vai seguindo como se fosse um caminho até chegar no final da barra. Microscopicamente é isso que acontece com a condução. E macroscopicamente é o que a gente observa. Ou seja, todo o corpo se aquecendo. Mas como você consegue perceber, de acordo com a própria experiência pessoal de vocês, seja em casa, seja na rua, é que existem alguns materiais que eles conduzem mais calor do que outros. Por exemplo, a panela, que é de metal, você sabe que conduz bastante. Mas se você quer cozinhar alguma coisa e vai ficar muito tempo no forno, você não vai colocar uma colher de metal, por exemplo, para você mexer, porque senão a colher de metal vai acabar queimando a sua mão. O que você faz? Você pega, por exemplo, uma colher de madeira. Por quê? Porque madeira é um material que é pouco condutor. Outro material que é pouco condutor, o vidro. O vidro é outro condutor ruim. E o metal, como a gente falou, é um bom condutor. Esse tipo de coisa de qual condutor é bom, qual condutor é ruim, geralmente a gente precisa de uma tabela para saber. Algumas coisas a gente sabe por experiência. Por exemplo, esse da panela. Mas existem outros materiais que a gente precisa de uma tabela com, inclusive, números para falar. Esse material ele tem uma boa condutibilidade de calor e esse tem ruim. Como, por exemplo, outro exemplo, lã, casaco de lã. Por que quando você está com frio, você coloca um casaco de lã? Porque a lã é um mau condutor. Então, todo o calor que está dentro do seu corpo vai continuar no seu corpo, ele não vai dissipar. E todo material, ele sempre segue uma ordem, de acordo com o seu estado físico, que foi o que a gente viu na outra aula. Por exemplo, sólidos, líquidos e gasosos. Se você pega o mesmo material na fase sólida, ele vai conduzir mais que o líquido, que vai conduzir mais do que o gás. Por quê? É aquele exemplo microscópico que eu falei das moléculas. No sólido, as moléculas elas estão mais juntas. Então, quando você começa a aquecer uma molécula, ela vibra, ela se movimenta e consegue aquecer com mais facilidade a próxima molécula. Então, você consegue propagar o calor com mais facilidade. O líquido é um estado intermediário. As moléculas estão menos próximas que a do sólido, mas ainda estão próximas. Então, você ainda consegue conduzir o calor de uma forma relativamente boa. No gás,
já é o último estado que você consegue conduzir, porque as moléculas estão muito distantes. Então, quando uma molécula vibra, é mais difícil dela transmitir essa sua energia de vibração para a próxima, ou seja, é mais difícil dela aquecer a próxima molécula. Então, a condução ela é dificultada. Dentro ainda de condução, a gente tem o chamado regime permanente. O que é esse regime permanente? Pensa na panela, pensa nessa barra aqui. Você começa a aquecer. Vai aquecendo. Você tem de um lado uma fonte, fingindo que essa mesma tabela daqui. Você tem uma fonte e você começa a aquecer. Vai chegar um momento, como tudo na vida, que vai atingir um equilíbrio. Ou seja, o que significa esse equilíbrio na condução? Que você vai ter uma temperatura quente estabelecida aqui, uma temperatura fria estabelecida na outra extremidade, e que cada ponto dessa barra vai ter uma certa temperatura constante. Ou seja, num estado de não equilíbrio, primeiro vai aquecendo aqui, vai aquecendo, depois vai aquecendo aqui, aquecendo, e por aí vai por toda a barra. Quando você pensa num regime permanente, esse ponto atinge uma temperatura específica entre T1 e T2. Esse outro ponto vai atingir uma outra temperatura entre T1 e T2. Então, por exemplo, dando números. Pensa que aqui está 100 graus Celsius e aqui está 0. Você começa a esquentar. A barra vai se esquentando e vai propagando o calor nessa direção, até um ponto que vai chegando ao equilíbrio. E esse equilíbrio significa que aqui talvez esteja a 80. E pronto, acabou, parou. Esse ponto aqui, então um pouco mais para cá, vai estar, sei lá, 70. Aqui vai estar 20, por exemplo. Isso significa que ela entrou em equilíbrio. Todos os pontos estão com uma temperatura parada. E o que acontece nesse regime permanente? O que acontece quando essas temperaturas elas estão paradas? A quantidade de calor que está atravessando a barra ela é constante no tempo. Então, por exemplo, se no início, quando você começou esse experimento, ligou essa chama aqui, botou 100 graus, atravessava um certo calor, por exemplo, sei lá, 100 calorias. Depois que você atinge o equilíbrio, essa quantidade de calorias por tempo que vai estar passando nessa barra em forma de fluxo, sei lá, 80 calorias, estagna nisso. Vai ter 80 calorias agora, vai ser 80 calorias daqui a 3 horas, por exemplo. É um pouco abstrato falando isso, até porque não é algo que a gente vê muito no dia a dia. Então, por isso, é legal a gente trazer alguns exemplos mais numéricos e deixar isso um pouco mais qualitativo. É aí que a gente entra com Fourier, equação de Fourier. O Fourier ele fala justamente sobre esse equilíbrio estacionário, mas ele tenta dar um ar mais numérico para essa questão e mais simples. Por exemplo, pegando a mesma barra, vamos fazer uma analogia primeiro. Analogia com água é sempre fácil. Pensa que a gente tem a mesma barra, só que ela é um cano e está transportando água. Ou seja, você tem um lugar alto que é transportar água para um lugar mais baixo. E você quer calcular o fluxo, ou seja, esse fluxo de água é a quantidade de água que você vai conseguir passar por esse cano ao longo de um certo tempo, por exemplo. Como que você sabe qual a facilidade dessa água escoar? Ou, por exemplo, você consegue dar uma equação com base em proporções. Primeiro, a área do cano, coisas que importam para essa água passar, a área do cano. Pensa que quanto maior a área do cano, mais água vai passar. A área, quando a gente fala de área, a gente está pensando nisso daqui, nessa chamada área de extensão transversal. Ou seja, quanto mais largo a boca do seu cano, mais volume de água vai passar num certo período de tempo. Outra coisa que é proporcional também ao fluxo, a diferença de altura. Essa altura, pensa como se fosse um potencial. Ou seja, pensa que isso daqui está inclinado, está mais assim. Quanto maior essa diferença de altura, maior o potencial. Então, maior a vontade da água de descer. Percebem? Então, é outra coisa que é proporcional. Quanto maior a diferença de altura, mais água vai descer. E outra coisa que vai ser inversamente proporcional é a distância do cano. Quanto mais longo for esse cano, mais difícil vai ser para você conseguir transportar essa água do início para o fim. Então, a distância da barra, essa distância
a gente vai pensar em sendo tudo isso daqui. Mais difícil de você transportar essa água, de você ter um volume por tempo. Aí, para isso, a gente tem que sempre, quando a gente pensa em proporção, a gente tem que sempre pensar numa constante de proporcionalidade. Isso vale para quase tudo em física e isso não vai escapar à regra. Esse K, que a gente vai ver também agora em termo, vou explicar melhor para vocês em termo o que ele significa, é basicamente a facilidade de você passar essa água nesse cano. Então, por exemplo, pensa numa água que não seja uma água, seja um purê. Vai ser extremamente viscoso e vai ser extremamente difícil de você transportar. Porque ele vai travar e você não vai conseguir ter um bom volume por tempo, um bom fluxo. Então, a gente vai falar que esse K ele é pequeno, porque a condutância dele, a condutibilidade dele é pequena também. Então agora vamos tentar pensar isso, pensando no caso do calor. O nosso fluxo agora, ele vai ser não volume de água por tempo, mas sim quantidade de calor por tempo. Então a gente vai repetir a equação e vai botar, de novo, respeitando a constante, a gente vai ter um K, a gente vai ter a área do cano e a gente vai ter como diferença de potencial, antes a gente botava a diferença de altura. Agora a gente vai botar a diferença de temperatura. E de novo aqui embaixo o Dzinho. Então pensando aqui nessa barra, ela tem uma altura, ela tem uma área, ela tem uma diferença de temperatura e ela tem um Dzinho. Quanto maior a área, mais calor vai passar. Maior vai ser o fluxo de calor. Quanto maior o D, menor vai ser o fluxo. É inversamente proporcional, como diz aqui a equação. E quanto maior a diferença de temperatura, mais calor vai querer passar para deixar isso no equilíbrio, para deixar isso no regime estacionário. Inclusive, a gente vai ter até um gráfico para isso, que ele é linear no regime estacionário. Então, se aqui a gente tem o D total da barra, é assim que o nosso gráfico vai ficar. Esse ponto aqui, pensa que daqui está milimetrado também, de acordo com aqui embaixo. No ponto 0, vai ser igual a T1, porque está justo na chama, justo em T1. E aqui, nesse outro ponto, vai ser justamente em T2. E ao longo de T1 e T2, vão ter várias sequências de temperaturas constantes e que elas vão estar completamente lineares. Afinal, a gente está pegando uma barra linear. Como pode ter ficado um pouco abstrato ainda, sem colocar números efetivamente, vamos tentar pegar agora um exemplo numérico aqui. Vamos pegar um exemplo da mesma barra, que aqui nesse ponto, D igual a 0, ela está sendo aquecida, uma temperatura de 120 graus. E aqui nesse outro ponto, T igual a 2, ela está, sei lá, no gelo, então ela está a 0 graus. E ela tem 1 metro, é uma barra de alumínio, a área de seção transversal é igual a 20 centímetros. Eu tenho o coeficiente de condutibilidade térmica do alumínio, que é 0,5 calorias sobre centímetro por centímetro quadrado por graus Celsius. A pergunta é justamente sobre o fluxo. Essa daí é fácil, é só a gente colocar na equação. Então, se ele está pedindo o fluxo, ele quer saber de quantidade de calor que passa um certo período de tempo. A gente vai pensar na nossa fórmula, Ka, diferença de temperatura sobre D, e a gente vai simplesmente jogar os dados que a gente tem denunciado na fórmula, que é 5, a área 20, diferença de temperatura 120 menos 0, 120, para distância que é 1 metro. Tudo isso igual, fazendo a conta, 12 calorias por segundo. Prestar atenção sempre na unidade de medida das fórmulas. Porque, por exemplo, aqui tem centímetro ao quadrado, a área tem centímetro ao quadrado. Mas se não tivesse, a gente ia ter que fazer a conversão.
E sempre dá, como é fluxo, é calorias por tempo, por segundo, a gente sempre vai colocar calorias por segundo. Tem que tomar bastante cuidado com isso, porque uma questão objetiva nem tanto, mas numa dissertativa pode fazer bastante diferença. Pode dar para perder uns bons pontinhos aí. Tá, essa foi a letra A. Mas agora, vamos para B. Que a B ela vai mais ou menos usar o princípio desse gráfico aqui e a linearidade dele. Considerando o regime estacionário, que são aquelas condições que eu falei, qual a temperatura a 30 centímetros do ponto quente da barra. Ou seja, aqui é 0, aqui é 100 centímetros. Qual que é a temperatura neste ponto aqui, que eu chamei de Tx, sendo que aqui é 120, aqui é 0. Vamos pensar que é linear, pelo próprio gráfico disse. Então a temperatura ela vai baixar de 120 aqui e ela vai até 0. E aqui é a distância. Então aqui no ponto 0 é 120 e aqui no ponto 100 centímetros é 0 graus Celsius. Quanto que é a temperatura nesse ponto aqui de 30 centímetros? É um exercício basicamente de geometria e gráfico. Porque ele quer saber quanto que vale esse Tx. Como é linear, a gente pode fazer tanto uma semelhança de triângulos quanto uma regra de 3. Então, por exemplo, vamos pegar esse primeiro triângulo aqui. A gente tem esse lado que vale 120 menos Tx. E a gente tem esse lado que vai valer 30. E agora pegando esse outro triângulo aqui. Esse triângulo maior. 30 para 100. Esse lado todo aqui vai valer 70. E esse daqui vai valer Tx, que é justamente o que a gente quer descobrir. Então, a gente faz uma semelhança de triângulos. Ó, 30 está para 70, assim como 120 menos Tx está para Tx. Resolvendo a equação, a gente já chega que o Tx ele vale 84 graus Celsius. Dei uma adiantada aqui na equação, mas isso, qualquer dúvida vocês podem perguntar, mas eu basicamente só resolvi essa equação. Sobre o tópico de condução, era isso. A gente falou que a gente tinha 3, não era? 3 tipos de propagação de calor? Então vamos agora para o segundo, que é a convecção. Na condução, você dependia de matéria para conduzir o calor, mas essa matéria, ela não se deslocava, ou seja, o ponto inicial aqui dessa barra, ele continuava aqui, ele não ia para lá. O que acontecia era que você transportava energia. Na convecção, não. Você vai transportar energia a partir do deslocamento de matéria. Você vai pegar um ponto que está quente e você vai levar para outro lugar e ele vai esquentar esse outro lugar. E esse é o princípio da convecção. Para isso, tem que ser gás ou líquido, ou seja, somente fluidos conseguem fazer esse fenômeno da convecção, porque ele se baseia justamente na densidade, e sólidos você não consegue pensar em densidade dentro dele, você só consegue fazer isso para gás e líquidos, ou seja, fluidos. Por exemplo, esse é o princípio da convecção. Você pega tudo que é quente, todo gás que é quente, todo líquido que é quente, ele sempre vai tender a subir. E tudo que é frio, ele vai tender a descer, justamente por essa questão da densidade. A densidade de líquidos quentes é menor do que a densidade de líquidos frios. Então, o que tem densidade menor sobe e o que tem densidade maior desce. Então, ele vai ficar sempre num circuito
e ele vai transportar calor. Por quê? O que está quente aqui embaixo, ele vai subir e vai deixar o ambiente em cima mais quente, até chegar numa espécie de equilíbrio. Por exemplo, quando você vai esquentar uma panela, por que uma água na panela? Por que você sabe que a água que está aqui em cima vai ficar quente também, mesmo se você só está colocando fogo embaixo? Justamente porque a água que você esquentou aqui embaixo, ela vai ficar quente, ela vai ter uma densidade menor e vai subir. E a água que estava aqui em cima, que era mais fria, ela vai descer. Então você consegue dar uma homogeneizada nesse ambiente e você esquenta ele como um todo. Convecção no vestibular não cai como exercícios, da mesma forma que a condução ela caía com aquele tipo de exercício da equação de Fourier. A convecção não, ela cai com exemplos, então é muito importante a gente entender os exemplos. Por exemplo, na geladeira. Na geladeira tem o freezer, que é a parte mais fria que fica em cima. Por que ele fica em cima? Porque o que é frio vai descer. E como o refrigerador ele está sempre na parte de cima, é aqui que o ar ele vai ficar gelado. Então, o ar ele vai ficar muito gelado aqui em cima no freezer, e aí ele vai descer e vai esfriar o resto da geladeira. E aí esse ar aqui embaixo da geladeira, que já estava um pouco quente, porque está longe do resfriador, vai subir, vai se resfriar, e aí com isso você consegue manter todo o alimento dentro da geladeira resfriado. O mesmo vale para, por exemplo, ar-condicionado e aquecedor. Já se perguntaram por que o aquecedor fica sempre perto do teto e o aquecedor ele fica perto do chão? Justamente por causa da convecção. O ar-condicionado ele vai jogar ar frio. Então o ar frio ele tem que descer, porque se ele já ficasse embaixo, você não ia deixar a sala gelada, por exemplo. Você não ia ter todo o movimento de ar. O aquecedor ele fica embaixo pelo mesmo motivo. Porque ele está esquentando o ar aqui embaixo e o ar aqui embaixo ele vai subir, porque ele está quente, com uma densidade menor. Então você vai conseguir aquecer tudo no ambiente. Se o aquecedor ficasse em cima, só o teto ia ficar quente, você não ia aquecer o ambiente. E isso relaciona também com a brisa do mar. O que tem a ver a brisa do mar com convecção? Ó, pensa, tá de dia, então tá sol, e o sol ele vai esquentar a areia. Quando você chega de dia no mar, quando é tipo 11 horas da manhã, a areia tá super quente, você não consegue andar, mas a água do mar não tá ainda tão quente. Por quê? Porque a areia ela esquenta com mais facilidade. Isso vocês viram naquela aula de calorimetria. Então você precisa de menos quantidade de calor para conseguir esquentar ela, deixar ela numa temperatura maior. E no início do dia você ainda não teve uma quantidade de calor tão grande. Então, aqui a areia vai estar mais quente e o ar sobre a areia vai estar mais quente do que o ar sobre o mar. O que vai acontecer com esse ar que ele é mais quente? Ele vai subir. Quando ele sobe, ele cria uma espécie de vácuo. Então você fica como se você ficasse sem ar nessa parte aqui em cima da areia. Como é que você não pode ter um vácuo? Porque isso não faz o menor sentido você pensando na dinâmica da atmosfera. Então o que vai suprir essa espécie de vácuo? O ar que está aqui em cima do mar. Então a brisa marítima, durante o início do dia, vai ser sempre do mar para a areia. Justamente pelo evento da convecção. Quando você pensa à noite, vai ser o contrário. À noite, a areia ela já esfriou faz muito tempo, porque você parou de fornecer calor, e a água do mar ela ainda não esfriou, porque ela vai demorar mais, por causa do poder calorífico dela. Então, você vai ter exatamente a situação contrária. A água do mar, que vai ser a que vai subir, porque ela é que está mais aquecida, e aí para suprir de novo um vácuo que fica aqui, você vai ter esse movimento aqui do vento. Então, de noite, a brisa marítima ela é na direção da terra para o mar. Sobre convecção era essa parte que cai em vestibular. O resto de exercício não existe. A mesma coisa para irradiação. Irradiação também é outro fenômeno de propagação de calor. Só que ele é um pouco diferente porque convecção e a condução, elas vão usar matéria para você conduzir o calor.
A irradiação você não vai usar matéria, você vai transmitir o calor, você vai propagar o calor pelo espaço. Como assim pelo espaço? Pelo espaço significa um lugar que não tem matéria. Você não vai ter, por exemplo, nenhum fluido, você não vai ter uma panela, você só vai ter o espaço e você vai propagar essa energia por ondas eletromagnéticas, que a gente chama OEM. Essas ondas são só, a gente vai ver mais pro final dessa frente, mas são formas de você propagar energia sem precisar de matéria. Onde que isso se aplica? No Sol, por exemplo. Como é que chega o calor do Sol até a Terra, sendo que não tem matéria entre o Sol e a Terra? Justamente pela irradiação. Na irradiação, você sempre tem um corpo emissor e um corpo receptor. O corpo emissor é o quente, o receptor é o frio. E você vai ter sempre esse movimento de o emissor transportar ondas eletromagnéticas até o receptor e aquecer ele. Aí na radiação tem acho que um tipo de pegadinha que costuma ser comum, que geralmente se fala, tá, condução precisa de matéria, convecção não precisa de matéria, e a radiação não precisa de matéria. Ou seja, a irradiação ela só existe no espaço. E aí que tá, ela não existe só no espaço, ela existe sempre, inclusive no espaço. Porque no espaço é onde você não consegue ter os outros dois efeitos. Mas na irradiação ela também existe no fenômeno da panela, ela também existe nesse daqui. É que ela é menos importante porque você tem esses outros que são muito mais efetivos. Mas ela também existe. Então uma pegadinha comum é falar, a irradiação ela só existe quando não tem matéria. E não, ela existe sempre, porque todo corpo quente ele vai estar sempre emitindo ondas eletromagnéticas. E aí onde que você consegue aplicar essa aí, propagação de calor na forma de radiação no dia a dia? Nas estufas. Pensa, o seu carro, você vai o seu carro até algum lugar, deixa no estacionamento, quando você volta ele está super quente. Por que isso acontece? Por causa da irradiação. Tá chegando a onda do sol, ela vai entrar no seu carro pelo vidro, ela vai refletir dentro do seu carro, mas ela não vai mais conseguir sair, ela vai ficar aprisionada lá, porque muitas vezes, muitos vidros têm essa capacidade de, ele consegue deixar passar, mas na hora que volta, reflete. Então não consegue ir embora 100%, então sempre fica um pouquinho lá dentro, então isso aquece. Isso funciona também para as estufas de planta. Então, tanto o seu carro, tanto a sua estufa de planta, ela vai funcionar por esse sistema. E corpo negro ele é só um nome que a gente dá para um corpo que ele é receptor muito bem. Ou seja, ele absorve tudo que chega nele de onda. Porque o corpo, quando ele recebe essa luz, ele pode tanto refletir, que é esse caso aqui, tanto absorver. Todos os corpos, eles absorvem um pouquinho e refletem um pouquinho. Mas o corpo negro, ele é um caso super ideal, que ele vai absorver 100% do que chega nele. Tenta pensar nisso, por exemplo, quando você sai num dia quente com uma blusa preta, você vai sentir muito mais calor do que se você saísse com uma blusa branca. Porque essa blusa preta está mimetizando um corpo negro e está absorvendo toda a luz do sol. Então você vai sentir muito mais calor. E a radiação costuma cair bem pouco nessas questões sobre propagação de calor, porque não tem muito o que falar, é só mais esse caso. E convecção também tem muitos casos, então às vezes preferem falar sobre convecção. E a condução é sempre o que mais cai, por causa que você tem uma aplicação numérica. Então é isso, sobre propagação de calor. A gente tem esses três tipos. A gente tem a nossa equação de Fourier, que é um dos pontos mais importantes para fazer exercício. E é isso. Qualquer dúvida, pode perguntar. Muito obrigada, gente.